A gente está acompanhando aí as últimas consequências, né, relacionadas a essa guerra, o impacto que isso vai ter na economia brasileira, inclusive mundial, claro, além da tragédia humanitária que uma guerra traz. Eu queria uma análise sua, sobre a situação do Brasil, né, principalmente na área da economia. A gente teve esse aumento do preço dos combustíveis, isso é uma repercussão muito grande na vida das pessoas, né, um impacto grande na vida das pessoas, e isso porque a conta da guerra ainda não chegou e deve vir nos próximos tempos. Como é que o senhor, até pela sua experiência política, experiência também na área de economia, como é que o senhor vê a questão do Brasil na área da economia? Como é que a gente deve encerrar esse ano, ainda durante essa campanha, e para o próximo presidente, né, assumir o Brasil? Todos os países sofreram muito com a pandemia e todos os países vão sofrer muito com essa guerra. Haja vista as manifestações daqueles que estão à frente do agronegócio no Brasil, preocupatíssimos com a questão dos fertilizantes, por exemplo. Eu tenho plena convicção que essa guerra, no caso do Brasil, ela atrapalha o presidente Bolsonaro. É evidente que atrapalha, qualquer que seja o governo. Até porque o presidente tem se mostrado em situações de crise, tem mostrado dificuldades de superar esses momentos difíceis. Foi assim na pandemia, acho que será assim na guerra. Ele teve já manifestações que eu entendo que não foram boas em relação à guerra, em relação à Rússia, mostrando, às vezes, até compreensão em relação ao que está acontecendo, o distanciamento do Brasil. E o brasileiro tem um espírito pacificador. Eu acredito que essas manifestações dele distanciam ele do eleitor brasileiro na sua grande maioria. Não é? A economia, respondendo também mais diretamente, é um outro calcanhar de Aquiles do governo, porque a inflação está aí, é uma realidade. Essa elevação do preço da gasolina faz com que a inflação venha com mais força. A inflação, ela acontece mais na classe D e E, no preço da própria gasolina, do arroz, do feijão, da carne. Tudo isso aí faz com que esse auxílio Brasil perca força, porque o que o cidadão comprava com R$ 400 em janeiro, ele vai comprar em julho, se bobear, quase que metade, porque a inflação na classe DI ela é muito alta. Então, tudo isso aí, como eu disse agora há pouco, e reforço nessa argumentação avaliando um pouco a economia, vai trazer dificuldades para quem é governo. E governo é o candidato Bolsonaro que representa. O senhor acha que o presidente Bolsonaro deveria se posicionar mais a respeito da guerra, na sua análise, ministro? Ou não? O que o Itamaraty fez até o momento é o suficiente? Ou há algum conflito ali no discurso entre o presidente e o Itamaraty? Olha, Fabiola, eu não vou falar como político, vou falar como cidadão. Eu acho que a imensa maioria dos cidadãos, não do Brasil, do planeta, pensam como eu. Eu não imaginava viver, conviver, acompanhar situações como essa que está acontecendo na Ucrânia. Eu achei que isso aí era uma página virada na história da humanidade, sabe? Uma guerra convencional, com tanque, passando por cima de pessoas, com os meios de comunicação, com as redes sociais que existem hoje, mostrando a violência online. Isso revolta qualquer um, sem entrar no mérito, não é? Com quem está com a razão, sem entrar no mérito. Mas é evidente que essa iniciativa é da Rússia, né? E, portanto, eu tenho uma tendência a criticá-la com uma muita intensidade. Eu não sou presidente da República, mas se eu fosse, eu teria uma posição muito mais rigorosa. Eu tenho certeza de que assim que pensam os brasileiros. Não é possível que alguém que assista as imagens que eu tenho assistido, todos vocês, fique conformado, não é? Não é possível. Eu nunca pensei que eu fosse ver essas imagens na minha vida, não é? Achei que era coisa da história já, do passado. Então, eu não estou vendo essa indignação do presidente Bolsonaro. Eu estou indignado, triste, revoltado, e acredito que a maior parte dos brasileiros estejam. Foi como a pandemia. O presidente, ele parecia distante, não é? 700 mil brasileiros vão ter morrido até o final do ano. Isso significa que 70 milhões de pessoas perderam alguém querido, entre família, vizinho, colega de trabalho, amigo de infância.
E ele entrando em aglomerações, dizendo que a vacina talvez não fosse importante, recusando a vacina lá no início, que poderia ter evitado muitas mortes, não é? Eu acho que ele tem muita dificuldade nesse momento de Não crise de lhe, assumir posições. não lhe surpreende que, tendo cometido tantos erros na pandemia, na condição da pandemia, a inflação aí, a relação com a Rússia nesse conflito, tendo cometido tantos erros, o Bolsonaro ainda esteja em segundo lugar nas pesquisas? A que o senhor atribui isso? A ausência de campanha. Por mais que a gente chame pré-campanha, mas a campanha começa na pré-campanha, tá? Ela vai começar no início de abril. E hoje, quem rejeita o Lula só enxerga o Bolsonaro como alternativa. E a rejeição do Lula é alta. Portanto, tem muito eleitor que na pesquisa está se identificando como eleitor do Bolsonaro, que na verdade é anti-Lula. E vice-versa. Com a pré-campanha, com a definição dos pré-candidatos, porque daí você não vai ter mais novidades. O quadro vai estar definido porque você não terá mais prazo de filiação nem de mudança de partido. Os debates acontecendo, né? Então, pega o UOL aqui, vai colocar o João Dória um dia, ele vai ter que colocar o Eduardo Leite, a Simone, o Ciro, o Bolsonaro, o Lula. Então, vão começar a aparecer mais os candidatos. E aí vão crescer as alternativas, e o cidadão que rejeita o Lula ou que rejeita o Bolsonaro vai ver que tem alternativas que podem ganhar, que podem crescer. Então, hoje, a minha impressão é que os dois estão na raia sozinhos. O Dória estava lá cuidando das questões internas do PSDB, o Ciro começou a ser questionado dentro do PDT, você sabe disso, Thales, em relação à sua candidatura. O PSD, o Rodrigo Pacheco, foi convidado e estava ainda avaliando. A Simone, você sabe que metade do MDB que apoia o Lula, então ainda está naquela de vai, não vai. E se não tiver candidatura própria, não é fácil fazer uma coligação, porque aí os grandes cardeais do MDB vão querer levar para o Lula. Que outro candidato tem? São esses, não é? Então, Tem a o partir de abril... Janones. Tem o Janones que está correndo ali pela lateral e já está empatado com o Dória faz tempo. Não é o André Janones? Na verdade, o Dória está há 5 anos nesse patamar. Não tem o discurso correto, não agradou a nível nacional. Acho muito difícil. Então, o Agora, Janone... o ministro, o senhor agora tem essa falando, né, posição sobre... porque é a posição de quem está lá embaixo mesmo, e eu acredito que vai continuar. Agora, só para a gente encerrar aqui, que o tempo está correndo, mas o senhor estava falando que aí na hora das entrevistas, o senhor já colocando, vai entrevistar Eduardo Leite, o senhor não tem dúvida nenhuma de que ele vai sair candidato mesmo, né? Pelo jeito, pelo seu discurso aqui, ele já pode ser, a gente já pode dizer, Eduardo Leite é o pré-candidato do PSD à presidência, a gente já pode dizer isso, não? Não, eu sou muito otimista. Vocês viram eu meses aqui falar do Rodrigo Pacheco, não é? Porque era o candidato que eu estava trabalhando. E eu sempre dizia, daí vocês me perguntavam, mas ele será? Eu falei, não, depende do Rodrigo Pacheco. Mas eu acredito, sinceramente, que o Eduardo será o nosso candidato, um excelente candidato, uma pessoa de princípios, honrada, jovem, que vai chegar com um time novo, vai mudar a página, não é? E com isso nós vamos poder colocar o país no rumo da modernidade, no rumo da eficiência, e isso da globalização. Eu tenho plena confiança de que ele será candidato, torço muito que ele seja o nosso candidato, não é? Mas a decisão é dele. Parece que ele vai estar aqui essa semana, essa segunda, na verdade, em reuniões em São Paulo. Tem reunião marcada com o senhor, não? Não tenho nada marcado, não.